Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Professor Vinícius na área, e nesse vídeo aqui eu vou ajudar a você entender um pouquinho melhor como resolve problemas envolvendo regra de 3 composta, tá certo? Então vem comigo que eu tenho certeza que no final desse vídeo aqui, se você tem um pouco de dificuldade, você vai entender um pouco mais, tá certo? Então vamos lá. Sem enrolação, vamos ler aqui o que o problema traz pra gente, tá? Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas aqui de Juazeiro do Norte, e aí vamos supor que as escolas possuem formato e tamanhos padronizados, tá? É só uma suposição, porque quem mora em Juazeiro sabe que não é assim. Pelo contrário, é tudo diferente, né? Mas vamos lá, suponha que seja tudo padrão. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas, tá? Vamos lá, galera. Lido o problema, vamos agora para minhas dicas para vocês. Galera, sempre que você for resolver um problema, e agora não importa se é regra de 3 simples ou se é regra de 3 composta, primeira coisa que você precisa entender é que você tem que fazer uma leitura muito bem feita, tá? É comum questões que envolvem regra de 3 simples ou compostas, ela trazer um textinho para você fazer a leitura, tá certo? Então o primeiro passo é você fazer uma leitura com muita atenção, para você não precisar ficar perdendo tempo lendo várias vezes a mesma coisa, tá certo? Aqui ela trouxe uma informação, que as escolas vão passar por reformas, tá bom? Observe que depois que ela dá essa informação, ela traz para nós alguns dados. 4 pintores vão levar 8 dias para pintar o total de 6 escolas. Outra coisa comum nesse tipo de questão, galerinha, é você entender que ele vai te passar dados, ele vai te passar informações para que com essas informações você possa calcular o que ele pediu. Que nesse caso, ele quer saber quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas, tá certo? Vinícius, beleza. Agora vamos para a prática. Como é que eu resolvo isso na prática? Galera, preste atenção. Eu sempre falo isso para meus alunos e eu vou falar para você agora também que está assistindo esse vídeo. Não adianta ter preguiça, galera. Se você tiver preguiça, você provavelmente pode acabar errando esse cálculo, que é fácil, não é difícil, é fácil, tá bom? Vamos lá, qual é a primeira coisa que você precisa entender? Depois de uma leitura bem feita, você agora vai identificar quem são as grandezas do seu problema. Vinícius, como assim grandezas? Você vai identificar o que foi que ele te informou, quais são as medidas, as grandezas que ele passou pra gente, tá? No caso aqui, se você for analisar esse problema, quais são as grandezas aqui que ele forneceu pra gente, ó? Ele deu a grandeza, quantidade de pintores. A outra grandeza que ele deu foi os dias que esses pintores levaram. E a última grandeza que ele deu aqui, ó, foi a quantidade de escolas, tá certo? A partir daqui, eu já sabendo quem são as minhas 3 grandezas, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabela. Então, eu vou montar uma tabelinha aqui com essas 3 grandezas. Primeira grandeza, a quantidade de pintores. A segunda grandeza, os dias. E a terceira grandeza, a quantidade de escolas, tá certo? Então vamos lá. Então, qual foi a primeira informação que a questão passou pra gente aqui? A questão passou pra gente que 4 pintores levam 8 dias para pintar 6 escolas. Então, eu tenho que 4 pintores demoram 8 dias para pintar o total de 6 escolas, tá bom? E aí, vamos para a pergunta agora que a questão fez. Quanto tempo 8 pintores levaria para pintar 18 escolas? Ou seja, ele quer saber o seguinte: quantos dias seria preciso se eu tivesse 8 pintores e esses 8 pintores eles quisessem pintar agora o total de 18 escolas, tá certo? Então tá aqui, galera, ó. Primeiro passo, depois da leitura bem feita, é você montar essa tabelinha. Vinícius, eu preciso mesmo dessa tabelinha? Precisa, galera, porque com essa tabelinha agora, nós vamos precisar analisar se as grandezas elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais, tá certo? Vinícius, para que eu preciso dessa análise? Porque, galera, se ela for diretamente proporcional, o cálculo é feito de uma forma. Se ela for inversamente, o cálculo é feito de outra. Por isso que a análise ela precisa ser feita, tá certo? E como é que funciona aqui? Aqui é o seguinte: quando você for analisar quais grandezas são diretamente ou inversamente, você não vai analisar tudo de uma vez, você vai separar por partes, tá? Como assim, Vinícius? Vamos lá. Primeiro, eu vou analisar essas 2 grandezas, pintores e dias. Eu vou analisar se as duas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Aí, Vinícius, como é que eu faço isso? Vamos lá. Preste atenção, galera. Para você analisar, você precisa apenas ficar fazendo diálogos com você mesmo. Pergunta para você mesmo. Tipo assim, vamos lá. Se 4 pintores levam 8 dias,
para pintar essas escolas? Se eu estou aumentando a quantidade de pintores, galera, ó, a seta para cima é para indicar que eu estou aumentando a quantidade de pintores, tá? Se eu estou aumentando a quantidade de pintores, os dias, ele vai aumentar ou vai diminuir? Bom, se você percebe que você tem mais pessoas trabalhando, significa que a quantidade de dias vai ser menor. Se você tem mais pessoas para fazer o mesmo serviço, logo o serviço vai ser feito o quê? Mais rápido e menos dia. Então perceba que enquanto essa grandeza cresce, essa diminui. Ou seja, elas seguem caminhos opostos. Uma aumentou e a outra diminuiu. Isso significa que essa grandeza aqui com essa, ela vai ser, galera, inversamente proporcional. Tá? Então beleza, Vinícius. Eu já entendi que aqui vai ser inversamente proporcional. Analisado? Analisado. E agora, próximo passo. Agora o próximo passo vai ser eu analisar as outras duas grandezas. Os dias com a escola, tá bom? Então vamos lá. Esquece o que eu fiz. Não vale mais. Agora olha só pra lá agora, tá? Galera, vamos lá. Para pensar. Se para pintar 6 escolas levou 8 dias, se você aumentar a quantidade de escolas, concorda comigo que você vai precisar de mais tempo? Você tem uma demanda maior, você tem mais coisa para fazer. Então, se você aumenta as escolas, o que é que acontece com os dias? Ele aumenta também, tá bom? Aí você fala, Vinícius, mas aqui você não tinha dito que ia diminuir? Pessoal, ia diminuir em relação a essa grandeza. Em relação a outra não tem mais nada a ver, tá? Eu tô agora analisando esses dois. Se eu for olhar para os dias e se eu for olhar para as escolas, quando tem mais escola para pintar, eu preciso de mais dia. Então perceba que aqui, ó, a seta dos dois ficou para cima, ou seja, uma grandeza cresceu, a outra vai crescer junto. O que isso significa, galera? Que essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcional. Vinícius, cara, eu preciso... Não. Vinícius, cara, eu preciso mesmo fazer tudo isso para resolver um problema? Cara, precisa. Se você não montar essa tabela, se você não analisar, você vai provavelmente errar o seu cálculo, tá bom? Então assim, sem esse passo a passo aqui, você não vai conseguir, tá bom? Vai por mim. Se você não fizer, a chance de você errar é muito grande. Então, primeira coisa agora, ó, deixa de preguiça, tá? Sem preguiça. É melhor você fazer um pouquinho mais, perder um pouquinho de tempo analisando com calma, do que você perder a questão e ir para recuperação ou até reprovar, né? E no seu caso, se você está pensando em concurso e Enem, perder a oportunidade da sua vida. Então, faz isso, tá bom? Beleza. Vinícius, já entendi a tabelinha, já entendi que essa aqui vai ser inversamente, essa vai ser diretamente. O que é que eu faço agora, Vinícius? Vamos lá. Sim, uma coisa importante. Quando eu for analisar, eu só analiso a que tem a incógnita, tá? Como assim? Eu analiso essa com essa, analiso essa grandeza com essa. Eu não preciso analisar pintores e escolas, tá? Quando eu for fazer essa análise, eu só faço com a que tem a incógnita X, que eu quero descobrir, tá bom? Então vamos lá. Vinícius, o que é que eu faço agora? Agora eu vou montar o meu cálculo, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando de regra de 3, que são grandezas proporcionais. Então nós temos que montar um cálculo de proporção. Como funciona agora a próxima etapa do cálculo? Preste atenção. A próxima etapa do cálculo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, a minha grandeza que tem a variável que eu quero descobrir e vou deixar ela da forma que ela está aqui, montada em uma razão, em uma fração, tá? E isso vai ser igual a quem? Pronto. Vai ser igual a essa ou igual a essa, Vinícius? Nesse caso aqui, galera, como é uma regra de 3 compostas, eu tenho que pegar as duas razões que eu vou formar aqui e multiplicar elas, tá certo? No caso dessa, que é inversamente proporcional, eu não vou colocar 4 sobre 8, porque como ela é inversamente, eu tenho que fazer o que com ela, pessoal? Eu tenho que inverter. Então, se aqui é 4 sobre 8, aqui vai virar 8 sobre 4, beleza? E aqui, como é diretamente, eu coloco ela do jeito que ela está aqui correta, ó, 6 sobre 18, tá certo? Pronto. Próximo passo agora é só resolver essa continha. E aí o primeiro passo aqui, pessoal, é resolver logo, ó, essa multiplicação, tá certo? Então aqui eu teria 8 sobre x igual 8 vezes 6 dá igual a 48. 4 vezes 18, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 8, 32. Então isso aqui vai dar 72, tá certo? Pronto. Próximo passo agora. Como agora eu só tenho igualdade entre duas razões, aplico proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Bom, então vamos lá. X vezes 48
dá 48x. 8 vezes 72, vamos aqui para o rascunho. 72 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 7, 56. Com 1, 57. Então aqui 48x é igual a 576. 48 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 576 dividido para 48. Vamos aqui para o rascunho de novo. 576 dividido para 48. Bom, 57 para 48 dá 1. Sobra 9. 57 para 48. Baixo 6. 96 para 48, pessoal, dá 2. Então, o resultado final aqui, x igual a 12. Chegamos à resposta da nossa questão. Ou seja, galerinha, 8 pintores levaria o total de 12 dias, tá certo? Ó, 12 dias, para pintar essas 18 escolas, tá certo? E é isso, galera. Eu espero que essas dicas de como resolver problemas envolvendo regra de 3 composta tenham ajudado você, tá? Uma coisa importante, essa regra, que eu estou explicando tudo aqui para vocês, elas também servem para a regra de 3 simples, tá bom? Também precisa montar uma tabela, também precisa analisar. A diferença é porque, como é menos grandeza, o cálculo é um pouco mais rápido, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, não esqueça, se você quer ter sucesso, o primeiro segredo é não ter preguiça. Então, monta a tabela, depois analisa bonitinho, depois que você montar a estrutura do cálculo, segue o passo a passo, tudo conforme eu expliquei nesse vídeo, que eu tenho certeza que nas próximas questões que você for resolver de regra de 3 composta, o sucesso vai ser garantido, tá certo? E é isso, galera. Se você ficou até aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Me apoie, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que pode aprender um pouco mais desse conteúdo e esse vídeo pode ajudar ele. E deixa o seu like, que isso vai também contribuir muito com que esse vídeo ele seja entregue a outras pessoas aqui no meu canal, tá certo? Foi boa, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!